1 João 2,15. Vai lá para o final da Bíblia. Quando você chegar em Apocalipse, volta devagar um pouquinho. Primeira carta de João, capítulo 2, verso 15. Vamos ler do verso 15 até o verso 17. Diz assim a palavra de Deus: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Amém. Ó Deus, fala com o teu povo. A tua igreja precisa de ti. Dai-nos o pão. Traz água fresca. Ajuda mais uma vez, Senhor, por meio das verdades da tua palavra, a libertar as nossas mentes, o nosso coração. E nos leva como filhos teus, comprados por meio do sangue de Cristo, a amarmos a ti acima de todas as coisas. Ó Espírito, nos ajuda agora. Venha tocar em nossos corações, conforme a palavra venha fluir do céu aos corações. Em nome de Cristo, amém. Podeis sentar. O título da mensagem é muito simples, é muito fácil e está muito claro. Não ameis o mundo. Não sei se vocês já perceberam, alguns livros, principalmente no Antigo Testamento, eles são nomeados, eles recebem títulos a partir da primeira palavra que aparece. Então, nós lemos 3 versos e a primeira expressão que faz sentido a nós é: não ameis mundo. Quando nós escutamos isso, a atitude natural do seu coração, do meu coração, é rapidamente fugir. A gente foge disso aqui. Nós temos, como diz os autores, nós temos uma autodefesa preparada. Eu amo a Deus e vamos embora. Mas, quando nós lemos esse texto, é como se emergisse diante dos nossos olhos e nós corremos daquilo que surge, que é uma pergunta. Uma pergunta para cada um de nós nessa noite. Uma pergunta que precisa de uma resposta urgente, sua, minha. Eu estou amando o mundo? Lembre-se, a gente foge disso. A gente não pensa nisso. E a nossa resposta é: eu amo Jesus. Eu quero te amar mais. Pode ser que nós vamos verdadeiramente cantar aquele refrão, quero te amar mais, Senhor. Provavelmente nós vamos ter que, sendo visitados por Deus, cantar esses versos com lágrimas nos olhos. Por quê? Porque lá no fundo, cada um sabe a luta que tem para não amar o mundo.
e a extrema dificuldade de amar o Senhor com todo o coração. Mas nós cantamos, quero te amar mais, Senhor. Mas o que João está trazendo para nós é, você está amando o mundo. Lembre-se que você quer se afastar dessa pergunta, assim como a criança corre quando ela quebra algo, ela foge, ela fica longe daquilo que ela quebrou, porque se ela ficar perto e alguém chegar pelo barulho, na hora que vê a coisa quebrada e vê ela, vai presumir, o que você fez? Então a criança corre, e assim você faz, quando você escuta isso. Você ama o mundo? Você ama as coisas que Deus odeia? Os destinatários dessa carta, no final do século I, provavelmente ali ano 80, ano 85, ano 90 do primeiro século, colocando assim, 50 anos depois da ascensão de Jesus aos céus, provavelmente é o tempo que João está escrevendo essa carta. E ele provavelmente está pastoreando um pastor já de quase 100 anos de idade, muito idoso. Provavelmente por isso, quando ele vai escrever as cartas de 2ª e 3ª João, ele usa a palavra presbítero, que é ancião ou muito velho. O velho está falando com vocês, igreja, naquela época. E então ele da cidade de Éfeso, uma cidade muito importante na região da época chamada Ásia Menor, na qual Paulo ficou muitos e muitos anos, porque era uma cidade importante para ele poder dali levar o evangelho para toda a região e a partir dali também ele alcançar a Europa à época, que ele alcança primeiro na cidade de Filipos. Quem tem vindo na quinta-feira já sabe, né? Tudo que aconteceu em Filipos, como que foi a fundação da primeira igreja europeia. Essa pergunta é tão constrangedora, que provavelmente ninguém deve ter feito ela para você. Nos últimos meses, nos últimos anos, alguém chegou em você, irmão, você está amando o mundo? Provavelmente você não escutou isso. E lembre-se, o seu coração é enganoso, o meu coração é enganoso, a gente foge. E ninguém nos chega para perguntar. Porque quando você é cristão e alguém pergunta, ou ainda, pior, não pergunta, afirma, fala, olha, do jeito que você está vivendo, eu estou percebendo que você está amando o mundo. Por quê? Isso te ofende. Você pode ficar bravo, você pode falar, quem é você para me julgar, irmão? Você pode fazer essa defesa. Porque pensar nisso, ou ouvir essa acusação, você está amando o mundo, ofende a sua fé em Deus, ofende o seu compromisso com o Evangelho, ofende o compromisso solene, formal, que eu e você fizemos com o Pai, o Filho e o Espírito, quando nos batizamos, porque nós falamos lá, renunciamos a Satanás, renunciamos ao pecado, renunciamos ao mundo, mas o mundo vive ao nosso redor, e os nossos pés estão no mundo. Tanto é assim que quando Jesus vai fazer a lavagem, ele lava os pés, porque estão sujos. E nós precisamos pensar nessa pergunta: eu estou amando o mundo? Eu estou amando o mundo? Eu estou vivendo igual o mundo está vivendo? Essa é uma maneira de você pensar se você está amando o mundo. Eu estou vivendo como o mundo está vivendo.
O que é mais importante para mim é o que é importante para todo mundo? Ou existe uma diferença brutal entre o que o mundo ama e o que eu amo? O que é importante para mim? E aí você pega essa pergunta para você mesmo. Eu estou amando o mundo? E você põe junto uma palavra de Jesus. Tome a sua cruz e siga-me. É impossível eu tomar a cruz de Jesus e continuar amando o mundo, porque a cruz é a renúncia, a cruz é o não ao mundo, a cruz é a não a toda cobiça que há dentro do nosso coração, que rouba a tua alegria, que rouba a tua paz, que frustra você, e que não deixa você, às vezes, nem levantar as mãos para adorar a Deus, de envergonhado que a gente fica. Qual foi a última vez que você pensou sobre isso? Qual foi a última vez que você parou para analisar, com a ajuda do Espírito e da palavra, se você está amando o mundo? O nosso silêncio nos denuncia que somos culpados de amar o mundo e as coisas do mundo. E no final, essa pergunta, ela te leva para um lugar ainda mais difícil. Ela te leva para um dilema. Ela te leva para um monte. Um monte onde você vai ser confrontado. O amor a Deus versus o amor às coisas do mundo. Porque João escreveu: se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Ele não poderia ser mais direto. E percebam, se ele escreve dessa maneira, com essa agudeza, com essa sinceridade e transparência, é porque a igreja, as igrejas, os crentes daquela época estavam amando as coisas do mundo. Não tem ninguém inocente aqui. Aqui é abaixar a cabeça e falar: Senhor, me perdoa. Eu sou culpado. Eu comecei bem. Eu sei. E aí a gente começa aquelas desculpas: mas o Senhor sabe, né, Senhor? Essas coisas não existem para Deus. Ah, porque o Senhor me entende. Isso não existe para Deus. Eu acho que quem inventou essa frase, Deus entende, foi o diabo. Porque Deus nos trata conforme a palavra. E João falou para a igreja: vocês estão provavelmente amando o mundo. E tanto é que ele chega no verso 16, ele começa a descrever. Porque eles podem falar assim: mas como assim? Como assim, João, estou amando o mundo? Fala: olha, eu vou falar 3 coisas. Cobiça da carne, cobiça dos olhos, soberba da vida. É como se João estivesse dando, assim: ó, eu vou dar uma régua para você se medir. E digo a vocês que essa régua, que são essas 3 coisas, não são suficientes. Ele só está colocando 3 coisas. Mas lá no fundo, quem tem o Espírito Santo, que o próprio João fala que vocês têm a unção, e a unção ensina vocês. Essa unção é o Espírito Santo habitando no crente. E se você tem a unção, que é você ter um Espírito, você sabe quando você está amando o mundo. Só que você vira o rosto para não falar com o Espírito. A gente fecha os ouvidos para não ouvir o Espírito, mas o Espírito fala.
que nós, infelizmente, tropeçamos e amamos as coisas do mundo para nossa vergonha? Porque nós estamos no mundo. E estando no mundo, nós temos contato com tudo aquilo que não procede de Deus, mas procede do diabo e do nosso próprio coração. Então, só tem uma maneira de confrontar esse amor pelas coisas do mundo que está no nosso coração, que tem que morrer a cada dia. Nós precisamos cada vez mais crer no amor de Deus, e crendo nesse amor de Deus que é derramado em nós pelo Espírito Santo, amarmos mais a Deus, porque somente um amor mais intenso por Deus, que vai fazer as coisas do mundo ficarem feias e não serem tanto atrativas, as coisas vão ficar ofuscadas, mas quando o mundo está brilhando diante dos nossos olhos, é porque nós estamos longe da luz de Deus. Apesar de João falar que quem ama Deus anda na luz, não anda nas trevas. Quantas vezes nós estamos vivendo apagões espirituais? E depois nós queremos arrumar desculpas, justificativas, de que a minha vida não está boa, porque eu não tenho o que eu preciso, porque às vezes meu casamento não está bom. Nós ficamos arrumando desculpas, mas nós não enfrentamos o grande mal, a pergunta mais profunda e terrível. O nosso pior problema é amar as coisas do mundo, igreja. Esse é o problema. Mas, o que João quer dizer em... O que é esse mundo que eu não devo amar? O que essa expressão mundo quer dizer? Porque mundo, às vezes traduzido por século, em outros trechos da Escritura, também tem o significado de ser o próprio universo. Mundo também, em algum sentido, pode ser as pessoas que estão no mundo. Então, o que João quer dizer quando fala, não ameis o mundo? Então, primeiro, o mundo que ele fala aqui não é um mundo criado, porque Deus ama a sua criação. Tudo que existe foi criado por Deus, pela sua palavra, e Ele tem compromisso. Ele é criador, Ele é provedor, Ele ama a sua criação. E como diz Gênesis, que os tchuins adolescentes vão ler mais uma vez, e vão descobrir que tudo que Deus criou é bom. Por quê? Porque Deus é bom. Se Deus é bom, tudo que Ele faz só pode ser conforme a sua perfeição, de bondade, de sabedoria, de poder, de santidade. Segundo lugar, o mundo que ele fala aqui não são as pessoas perdidas, pelo contrário. Porque em João 3,16 diz que Deus amou o mundo. Como conciliar esses dois textos? Não ameis o mundo, mas porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho? Quando diz que Deus amou o mundo, está dizendo o seguinte: quando Deus olhou para o mundo caído, para as pessoas alienadas, rebeldes contra Ele, Ele teve um amor cheio de misericórdia. Por isso Ele envia Jesus como uma esperança, como um resgatador, como aquele que pode livrar da ira de Deus. Em terceiro lugar, não é a intenção de João aqui também, quando ele fala não ameis o mundo, de que então, ouvindo isso, alguém pode pensar, bom, se eu não posso amar o mundo, eu vou me isolar do mundo, como fizeram lá nos séculos 3, no século 4 da nossa era cristã, e fundaram os monastérios.
As pessoas se convertiam, eles queriam viver em santidade. O que eles criaram por conta deles? Vamos sair das cidades, vamos para um lugar ali para vivermos somente para Deus, porque nós não vamos amar o mundo. Mas agindo assim, eles deixaram de ser o quê? Eles se tornaram alienados. Eles deixaram de ser luz nas trevas. Eles deixaram de ser sal no meio da corrupção. E Jesus nunca mandou fazer isso, mas foi uma maneira deles se protegerem. Mas com isso descumprindo o propósito de Deus. Então, não amar o mundo não quer dizer ficar alienado. Não, eu não posso amar o mundo, então eu não posso participar da vida civil da igreja, por exemplo, exercendo política. Não. Porque, por exemplo, se a política, se o Estado lida com as coisas que Deus criou, com o interesse do ser humano criado à imagem de Deus, eu não posso ser alienado. Eu tenho que amar, eu tenho que tentar redimir isso por meio do Evangelho. Eu não posso me isolar, eu não posso às vezes fazer da igreja uma espécie de bunker, como a gente vê naquelas guerras, por exemplo, lá em Israel, quando vai vir a bomba, vem a sirene, eles vão para o bunker. Se prepara aqui que aqui não vai chegar a bomba. Uma espécie daquelas barricadas na guerra, entra na barricada para se proteger. Não! Jesus nos chamou para estarmos no mundo, mas não vivermos, não amarmos o mundo. Nós somos soldados enviados para a batalha. O que Jesus falou? Que muitas vezes nós somos como cordeiros, enviados no meio de lobos vorazes, que não apenas querem nos pegar lá fora, eles querem entrar aqui dentro, eles querem deturpar a pregação, eles querem nos fazer esfriar no amor, gerando atrito entre nós, eles querem, os lobos, nos fazerem disputar, naquele pecado que João fala da soberba da vida, a disputa por funções. Não, nós não fomos chamados para viver alienados do mundo. Nós precisamos estar em todos os lugares. Os cristãos têm que ser como a água, onde ela cai, onde tem um buraco, onde tem um relevo, ela vai descendo, ela vai entrando, ninguém pode parar a água, assim deve ser. Os cristãos, como um exército que não para, movido pelo Espírito, com uma mensagem definida: o Evangelho. Os homens pecaram, mas Deus amou o mundo e enviou Jesus para que pudéssemos ser livres da condenação dessa culpa. Por isso, você não pode confundir o que João diz aqui de não ameis o mundo, com, por exemplo, você precisa amar a sua família. Os maridos precisam amar as esposas devem amar os maridos, os pais devem amar os filhos devem se sujeitar aos pais, porque essa é a vontade de Deus, e isso é viver em santidade. Ao mesmo tempo, se nós estamos no mundo e recebemos dons, e recebemos talentos, somos chamados a produzir. Desde o capítulo 1, o homem é chamado a produzir. Então, nós somos chamados, sim, como cristãos, a fazer negócios. Sim, mas negócios ao estilo de Deus, não negócios como o mundo faz. Nós somos chamados a trabalhar com dedicação. Nós somos chamados a dar o nosso melhor, porque sabemos que servimos, em último lugar, não ao patrão que vemos, mas ao Deus que é invisível. Nós, enquanto no mundo, nós precisamos aprender as coisas que Deus criou que estão no mundo. Nós precisamos ir para a escola, nós precisamos ir para os bancos das universidades, se bem que hoje não tem nem mais banco de universidade, a maioria tudo é EAD. E infelizmente conhecimento, só para baixo. Nenhuma crítica a quem precisa fazer EAD, é só uma constatação, porque lembre-se, nós fomos criados para conhecer as coisas de Deus, porque tudo foi criado por Deus. Os cursos técnicos estão aí para nós aprendermos, para agirmos de maneira mais, com a melhor expertise, de fazer bem aquilo que Deus nos chamou, e isso é
de alguma maneira, amar o mundo no sentido de servir as pessoas que estão no mundo. Aonde você está colocado por Deus, quando você faz o seu melhor trabalho, você serve a Deus e você ama as pessoas que estão ali. Então não é isso que João está dizendo. Também João não está falando que não ameis o mundo, que eu não posso falar que as coisas são belas. Sim, as coisas são belas. Tem coisas que o homem faz que são belos. Às vezes eles projetam cargos que são bonitos. A criação é bela. Tem obras de arte que são belas. Tem músicas que são belas. Mas tem músicas que são malvadas. Então entenda que não ameis o mundo, não é para nenhum de nós renunciarmos ao nosso envolvimento compromissado em levar o evangelho a cada área da nossa vida. Aonde você está? Ame a Deus nesse lugar, tendo compromisso neste lugar, influenciando a cultura, porque é o evangelho que vai tornar o trabalho mais agradável a Deus, que vai entrar nas instituições. Por que, por exemplo, nós vivemos uma crise tão grande nas instituições do Estado brasileiro, que um puxa para o lado, o outro puxa para o outro? Por que há uma crise instalada nos três poderes? Que na verdade o melhor nome seria as três autoridades, porque o poder pertence a Deus. Só Ele é todo poderoso, Ele concede autoridade. Mas por que eles não se entendem? É porque infelizmente os três poderes estão contaminados pela soberba da vida. Cada um quer ter um status melhor. Cada um acha que vai ser responsável por trazer uma melhoria para o povo e no final nada acontece. Então, queridos, quando nós vivemos em todas essas áreas, com os olhos abertos diante de Deus, sem sermos acusados pela palavra e pela nossa consciência, porque se formos acusados, então nós estaríamos contrariando a própria vontade de Deus. Então isso mostra que nós estamos amando mais a Deus do que as coisas do mundo. Mas quando nós não fazemos o nosso trabalho direito, quando nós nos alienamos, quando nós damos as costas, nós então estamos mostrando que aquilo que Deus criou não é importante para nós. Então nós não estamos amando a Deus acima de todas as coisas, porque muitas vezes se envolver em situações difíceis para levar o evangelho e redimir aquilo que foi corrompido pelo pecado, isso pode custar muito para você, mas no final, por que você tem que querer fazer isso? Porque Deus ama as coisas que Ele criou. Então quando eu me envolvo, é que eu amo a Deus mais do que as coisas do mundo. Então, o que é que João está dizendo que nós não devemos amar? Nós não devemos amar o mundo, pensando aqui como esse sistema, como essa organização que domina sobre todas as nações, sob a liderança do diabo. É isso que João está dizendo, que nós não devemos amar. Ou seja, nós não devemos amar o sistema do mundo. Nós não devemos amar nem copiar o estilo pelo qual o mundo vive, decide, pensa e faz todas as coisas. É isso que João está falando, que nós não devemos amar. Mas, quero chamar a atenção para vocês nessa carta. Antes de João falar, não ameis o mundo, ele mostra o que Deus fez pelos cristãos. Olhem comigo no verso 12, do verso 12, 13 e 14, nós vamos ter aqui, antes de Deus falar para você, não amem o mundo, Ele vai mostrar, olha, eu fiz isso para você. E aqui, antes de olharmos o que Deus fez por você, cristão,
Eu quero que você entenda uma coisa que seja um princípio para toda a sua vida. Uma coisa que você aprende nas cartas de Paulo. Deus, primeiro, toma a iniciativa, transforma você, faz uma obra em você, dá todas as condições, te mostra o que Ele fez, depois então Ele fala, agora vá e faça, obedeça, cumpra os mandamentos, baseado no que eu fiz por você. Nunca queira me obedecer, nunca queira cumprir a sua missão, baseado em você mesmo, porque você por você mesmo é fraco, é derrotado, e não tem vida em si mesmo. Por isso, que antes de nós escutarmos, não amem o mundo, nós precisamos entender, o que Deus fez por nós, e os versos 12, 13 e 14 mostram, de maneira muito perceptível. Olha o verso 12, filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados. Então a primeira coisa que Deus fez por nós, Ele perdoou os nossos pecados, Ele fez algo que ninguém podia fazer. Qual o maior problema do ser humano? É o pecado. Só Deus pode resolver esse problema. E Ele resolveu isso enviando Jesus. Então Ele diz, olha, eu perdoei os seus pecados. Segunda coisa que Deus fez, olha o verso 13. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Aí ele vai para o 14, filhinho, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Ele está repetindo. Qual que é a expressão que você tem que prestar atenção aqui? Conheceis. Então qual a segunda coisa que Deus fez por você, igreja? Primeiro Ele se revelou a você, e agora você o conhece. Você só pode se relacionar com Deus, porque primeiro Deus veio a você e se revelou a você, e agora quando fala conhecer a Deus, você tem relacionamento com Ele. Essa é a segunda coisa que Deus fez. E a terceira, versos 13 e 14, olha o que diz aqui, diz que os jovens têm vencido o maligno. Diz ainda, no final do verso 14, eu escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós, tens vencido o maligno. Duas coisas, nós só somos igreja, porque além do perdão, além de conhecermos a Deus e conhecer o amor dEle por nós, que nos constrange, e lembre-se que o seu amor a Deus é uma resposta do amor primeiro dEle, o amor eterno e eletivo a você, você responde, o seu amor a Deus é uma resposta, porque Ele te amou primeiro. Ninguém aqui, de repente olhou para os seus pecados e teve nojo, e vou falar, eu vou buscar Deus que é santo. Não, ninguém fez isso. Deus que te amou, lá no lamaçal de pecado que você vivia, e Ele te limpou com o sangue de Jesus. Mas a terceira coisa que está dizendo aqui, que nós somos igreja porque Deus nos protege e nos dá a vitória contra o maligno, amém? O mal não pode nos tocar, é isso que está dizendo. O diabo não tem poder sobre nós, a não ser se tiver algum propósito de Deus, como a própria Bíblia registra. Lembre-se do que Jesus falou, nos últimos instantes dele, antes de ser preso, no Getsêmani. Ele estava falando com o Pai, aquilo que nós chamamos no capítulo 17 de João, a oração sacerdotal. Ele fala, Pai, não peço que os tire do mundo. Não, Pai, eu não quero eles no mosteiro, não, eu quero eles vivendo no meio das pessoas, como eu também vivi. Quantas vezes Jesus foi acusado de estar no meio de pecadores? Olha lá, ele fica com os beberrão, com os comilão, ele come com os pecadores, ele conversa com as prostitutas. E o que ele respondeu? Os sãos não precisam de médico. Eles não percebiam que eles eram doentes espiritualmente por causa do pecado. Então Jesus falou com o Pai, não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. Toda vez que você vê alguém com medo das forças hostis,
espirituais do mal, principado, potestade, demônio, diabo. Leia os trechos que falam que Deus é todo poderoso. Leia então o Salmo 91, mas não como uma espécie de amuleto, não. Leia, porque ali Deus está revelando como Ele cuida da igreja. É assim que nós lidamos com o medo dessas coisas, mostrando que o nosso Deus é todo poderoso. Essa carta é o penúltimo escrito de João. Eu posso dizer que é a última carta. João escreve o Evangelho, aquilo causa uma perturbação na igreja, não para os crentes, mas para as pessoas que queriam complicar a pregação da verdade, a simplicidade do Evangelho. E aí então, quando ele manda o Evangelho, diz o estudioso que provavelmente ele manda a carta de 2 João, junto como uma espécie de bilhete, para apresentar o Evangelho. E aquilo gera uma reação numa igreja. Tem uma igreja no líder que não recebe os líderes enviados por João. Aí ele escreve, você encontra isso na 3ª carta de João. E depois, para ele fundamentar todo o assunto, acabar com aquela perturbação na igreja, principalmente nas igrejas da Ásia, ele escreve esse tratado final para as igrejas. E depois o último documento, que vai ser o que vai fechar o cânon sagrado, a escritura, é o livro de Apocalipse. Quando vem a revelação final, fala, olha, o mundo vai acabar assim, novos céus e nova terra. Amém. Mas a igreja estava falhando, porque a igreja estava amando o mundo. E essa é a nossa falha. Esse é o seu pecado hoje. Nós estamos amando Deus, mas ao mesmo tempo continuamos amando o mundo. Então, de uma maneira didática, João, ele coloca aqui uma régua. Fala, olha, eu vou falar 3 coisas, para vocês poderem olhar aonde que vocês estão amando o mundo. Primeiro, olha o verso 16, ele chama aqui de concupiscência da carne. É cobiça, troca essa palavra concupiscência por cobiça. A cobiça da carne, isso aqui é o desejo do coração, isso aqui são os prazeres, isso aqui é toda a motivação errada que você tem. Queridos, essa cobiça da carne aqui, para você ter uma noção, comer é bênção. Comer é algo que nos nutre para nós podermos sobreviver, assim como nós respiramos, assim como nós bebemos água. Mas se uma pessoa começar a comer, e a comida se tornar a coisa mais prazerosa da vida dela, aquilo mostra que tem um distúrbio no coração. E eu não estou falando de distúrbio alimentar, não. Eu estou falando que nesse caso ele começa a amar as coisas do mundo, e aí, sem perceber, o próprio cristão começa a fazer do seu ventre, do prazer pela boa comida, pela boa bebida, a sua maior alegria. E quando ele faz isso, ele está amando as coisas do mundo. A relação sexual criada por Deus, para ser vivida dentro do pacto do casamento, uma coisa santa, uma coisa boa, uma coisa que simboliza a própria união dos cristãos com Cristo, a união mística, espiritual. Até essa relação que foi uma coisa boa, mas que o diabo vem e distorce, e aí nós vemos como que o mundo vive, e isso também chega até nós, por meio dos pecados. Então nós percebemos que até uma coisa boa, nós podemos perverter, e podemos às vezes fazer dessas relações, aquilo que é mais importante. É isso, nós estamos amando essas coisas como centro. É a cobiça da carne que está fazendo isso. E aí parece que é aquilo que move a minha vida, é aquilo que move aquele homem no casamento. E aí ele tem que pedir perdão para Deus, porque ele está deixando então essa luxúria que tem que ser controlada pelo Espírito, para que aquele apetite sexual seja vivida de maneira santa,
dentro de um relacionamento mútuo de dar e receber, se torna um apetite descontrolado. As pessoas ficam embriagadas. Cobiça da carne é quando uma pessoa tem prazer de ver uma dança sensualizada. Quando o corpo humano ali se transforma num tipo de objeto erótico, onde não tem mais beleza de arte, mas só tem promiscuidade, para que as piores coisas do coração do homem possam vir para fora. Vocês sabem do que eu estou falando. E quando você para e fica olhando essas coisas, você está amando as coisas do mundo. Ah, mas como é lindo então ver aquela dança daquele pai que criou aquela menina, no dia do casamento ele dança a valsa com aquela menina, que coisa linda! Mas é também uma dança, mas não é uma dança onde está ali sensualizando. É uma coisa solene, é uma coisa que Deus abençoa, e ali tem uma arte, ali tem um respeito, e ali tem o completar de toda uma fase da vida de um pai com uma filha. É diferente. Percebam que a mesma coisa, uma hora pode você deixar se tomar por isso ser pecado, isso é uma cobiça, mas por outro lado, quando isso é feito, com os olhos abertos diante de Deus, sem ser acusado na sua consciência pelo próprio Espírito, você faz, e você não se sente acusado, e você tem alegria, e você se sente satisfeito. A cobiça da carne, fazendo um princípio, lembre-se, carne é sua natureza, seus apetites, é quando você quer usufruir de qualquer coisa de maneira egoísta. Lembre-se disso, quando você quiser usufruir de alguma coisa, pensando só em você, provavelmente você está diante da sua cobiça da carne. Cuidado, cuidado. Segundo o que ele fala, cobiça dos olhos. Como dizem muitos, os olhos é a janela da alma. Se a alma tivesse janela. Mas é uma maneira de falar que como nós olhamos. Como que é a cobiça dos olhos? Por exemplo, quando você olha para alguma coisa que alguém tem, e você é tomado pela inveja, e você cobiça, por exemplo, como explicar o furto? Senão ele olha algo que não lhe pertence, e ele então quer aquilo para ele, e ele vai e toma se ninguém está vendo, mas se estiver vendo, estiver presente, ele usa a força, e ele rouba, mas é pela cobiça dos olhos. Por isso, de alguma maneira, quando nós pensamos em proteção patrimonial, nós tentamos esconder aquilo é valioso para as pessoas não olharem. Agora, deixe-me falar uma coisa para vocês. Homem, marido, casado, falo com você agora. A maneira como a sua esposa se veste pode despertar a cobiça nos olhos de um terceiro que não tem nada com ela, porque ela é tua. Mas e aí quando as partes que deveriam estar santamente cobertas, elas estão expostas? E como que é essa cobiça? Ela vem pelos olhos. Então, pais, maridos, é responsabilidade de vocês, lembrando que isso tem que ser feito num ambiente de amor, porque não é pela força que os corações são transformados, mas é pela palavra, é pela ação do Espírito, mas
É preciso ficar claro aqui para os pais que têm meninas e filhas e para os maridos, que diante de Deus, e eu me coloco junto, nós somos responsáveis. Se às vezes a vestimenta da nossa esposa ou da nossa filha está mexendo com a luxúria que está no coração de todo pecador. A questão é o gatilho. Não permita que a vestimenta, ou melhor, que a falta de vestimenta, que a decência na vestimenta, seja um gatilho para despertar a cobiça. A cobiça dos olhos é o desejo de ter o que não deveria querer. Quando um homem olha uma mulher casada e quer ela para ele, cobiça dos olhos. Mas lembre-se que aqui ao mesmo tempo também tem a cobiça da carne, que está junto com a lascívia. Por isso que eu falei que é um tipo de régua, mas no final é todo o coração que é mal, sai de lá de dentro. Uma outra maneira da cobiça dos olhos é que, por exemplo, pode ser que algum homem aqui, ele ame tanto o seu carro polido, o seu carro novinho, o seu carro com cheiro de novo, que isso tudo é bom, mas aquilo mexe tanto com você, que quando você não percebe, a sua relação com o carro é uma relação de cobiça dos olhos. E vou aqui já emendar na soberba da vida, porque daí aquilo que é tão bonito aos seus olhos, porque se a cobiça dos olhos, pelo próprio termo diz, é pelos olhos, a soberba da vida é quando alguém quer que alguém fale alguma coisa dele. Então a soberba da vida é os ouvidos. Fala assim, nossa, que carro! E aí lá dentro a soberba da vida manifesta. A soberba da vida é a ostentação. Aquilo que nós chamamos do exibido. Quando as pessoas são tomadas pela vaidade, quando ela é tomada pela posição. É isso que ele está falando aqui, é quando a pessoa vive para receber o elogio, e quando não elogia ela fica chateada. Se você fica chateado quando não te elogiam, é soberba da vida. Às vezes você quer ser toda hora recompensado, você quer ser reconhecido, deixa Deus te reconhecer. Soberba da vida também pode ser aquela busca obcecada por uma roupa muito cara, por um perfume muito caro, porque aquilo vai impressionar. Mulheres, prestem atenção, cuidado, porque às vezes vocês investem tanto numa roupa, que vocês sim têm que ser belas para o marido, que vocês às vezes se vestem tão bem, se maqueiam, se penteiam, mas vocês estão fazendo na verdade uma concorrência com a outra irmã. Então aquilo já não é uma coisa boa, aquilo já não é algo que alimenta o coração do seu marido, mas é a soberba da vida. E infelizmente vocês sabem que isso é verdade, porque às vezes quando a mulher se veste, ela não está preocupada como o marido está olhando ou está pensando, ela sai de casa pensando, o que as mulheres vão falar da minha roupa? O meu sapato? É aquele estilo de vida pomposo. Mas lembre-se, quem se preocupa com a glória de Deus, mostra que ama mais o Pai que a sua própria vida. Então não é a roupa, não é o carro, não são essas coisas. E digo ainda para vocês, sabe qual que é a pior soberba? É a soberba religiosa. E eu posso lembrar a vocês dos problemas da igreja de Corinto. Como que eram os coríntios? Eu falo em línguas, você não fala. Eu profetizo, você não faz nada. Você é um escravo, eu chego antes, eu sou livre, eu já tomo ceia, você se atrasa. Eu sou de Paulo, eu sou de Cristo, eu sou de Cefas. O que é isso? Não soberba da vida, dentro da igreja. Mas você sabe
quem foi o primeiro a cometer o pecado da soberba da vida? Foi o diabo. Porque ele que foi o primeiro a querer uma posição que não era dele. Ele quis tomar a posição de Deus. E olha o que aconteceu com ele. Era num ambiente ali com Deus, um ambiente santo, contaminado pela soberba da vida, por aquele anjo que agora é um adversário, que é Satanás, que é o diabo. E assim como ele agiu, ele quer influenciar você, filho de Deus. Ele quer fazer isso na igreja. Lembre-se, esses 3 são apenas uma régua. Porque no final você tem que olhar para o seu coração tantas coisas que você sabe que você está fazendo, que não é uma coisa que é movida pelo amor de Deus. Então, se não é movido pelo amor de Deus, é um amor às coisas do mundo. Uma palavra aos aposentados. Um aposentado, uma pessoa que trabalhou, e que Deus deu a graça dele aposentar, que está cada vez mais difícil, né, pela nossa lei previdenciária. E às vezes essa pessoa, ela acha agora que a vida dela é só o descanso. Ou ela acha que a aposentadoria dela chegou só para ela fazer as viagens, ou as boas comidas, ou as boas bebidas. Quando ela começa a viver assim, mesmo que é um tempo de descanso para não mais laborar, mas ele não percebe que devagar Deus não está sendo mais o centro da vida dessa pessoa, mas é o descanso. É o não fazer nada, e nada pode tomar o lugar de Deus. Por que não devemos amar o mundo? Por que você não deve amar o mundo? Porque Deus odeia o sistema do mundo. O sistema comandado por Satanás, Deus odeia. E eu preciso aprender. Você precisa aprender de uma vez por todas. Eu, você, nós precisamos odiar o que Deus odeia. A Escritura diz que se você se torna amigo do mundo, você se torna inimigo de Deus. Não tem neutralidade. Ou eu estou com Deus, ou eu estou de mãos dadas com o mundo. Não tem outra opção para nós. Segundo, por que não devo amar o mundo? Porque o mundo sempre me afasta de Deus. O que Paulo fala de Demas, no capítulo 4 da segunda carta a Timóteo. Porque Demas, tendo amado o mundo, me abandonou. Mas aí você pode pensar, não, ele abandonou Paulo. Não. Quando ele abandona Paulo, ele deixou o combate pelo Evangelho. Quando ele abandona Paulo, ele desertou da igreja, porque ele foi buscar seus próprios interesses. Então perceba, foi ele colocar o coração no mundo, ele abandonou Deus. E por fim, ele rejeitou o próprio Evangelho que é Jesus. Cuidado, irmão. Olha aqui para mim, cuidado. Não ame as coisas do mundo, porque isso pode levar você a rejeitar Jesus. E Jesus é o seu maior amor. Ele morreu por você. Ele morreu por você quando você estava lá no pecado, perdido, alienado, nu, cego, mudo. E Ele morreu por você. E agora nós vamos usar a nossa liberdade para amar o mundo. As coisas do mundo vão passar, irmãos. Chega em casa, abre o seu saldo bancário. Chega na sua casa, pega um papel, anota todas as escrituras que você tem de imóvel. Checa todas as placas de bem que você tem. Abre o seu guarda-roupa, olha todas as suas roupas e sapatos e cintos, olha tudo. Isso tudo vai passar. Quando você morrer, acabou tudo isso para você. E outra pessoa vai tomar conta disso. E às vezes não vai ser nem a sua família.
Nós não podemos amar essas coisas. Nós não podemos colocar a nossa energia mais vital, os nossos dias, os nossos pensamentos nessas coisas. Irmãos, quantos cristãos que são mais dedicados, olhem aqui para mim, quantos de vocês são mais dedicados, disciplinados na academia, na atividade física, do que nas disciplinas espirituais? Alguns de vocês, para derrota sua, tem mais compromisso com esses compromissos, do que com os compromissos na casa de Deus. Como não, então, você infelizmente não ser culpado de amar as coisas do mundo? Porque como assim amando o mundo? É que então você está investindo nesse corpo que você quer que seja perfeito, mas que cada ano que você vive ele vai ficando mais fraco, ele vai ficando mais cheio de ruga, e você vai ficando mais debilitado. E aí nós vamos investir o nosso melhor nessas coisas, para ter um corpo sarado. Nós vamos fazer aquela dieta super sábia, que tem os melhores nutrientes do mundo, mas no final, por causa do pecado, nós vamos morrer. E é isso que vai mover o nosso coração, tentando de alguma maneira inconsciente fugir da própria morte. Será que não entendemos que o que nós recebemos de Deus é a vida eterna? Então faça academia espiritual, mais Bíblia, mais oração, mais evangelismo. Quantos de nós, preocupados mais com essas coisas que a Escritura diz que vai passar, do que aquilo que tem peso de eternidade? Lembre-se, eu não sou contra exercício físico, eu fiz atividade muito tempo, e preciso até voltar também, porque vai fazer bem para a minha saúde, mas as coisas eternas têm que vir primeiro, a disciplina espiritual tem que vir primeiro. Paulo diz isso na sua carta. Você não pertence ao mundo, você é peregrino. Eles não são do mundo, disse Jesus. Você não é do mundo, nós não fomos chamados para amar o mundo. Não queira se agarrar com essa riqueza, não queira se agarrar com esse cargo que você tem, isso vai passar. Não faça isso, não perca o seu tempo, gaste tempo com Jesus. As coisas do mundo nunca vai satisfazer você. Nunca vai satisfazer você. Nunca. Nunca. As coisas do mundo você sempre vai estar incompleto, mas quem encontra Deus fica satisfeito. Queridos, busque a Deus em primeiro lugar. Isso de buscar Deus em primeiro lugar é um sinal que nós aprendemos a diferenciar as coisas que são passageiras das coisas que são eternas. Lembre-se, olha aqui para mim, as pessoas são mais importantes que as coisas. Pessoas são mais importantes que o seu bem, que o seu carro, que a sua casa. E as pessoas que não têm Jesus, nós precisamos nos preocupar com elas. Elas têm que ser prioridade nossa, porque um dia você era uma delas. Lembre-se o que Jesus disse para Paulo, quando ele estava pedindo uma melhora na vida dele: Paulo, a minha graça te basta. Tem uma frase de Agostinho, que ela é simples, mas ela é profunda. Muitas vezes vocês falam assim: mas como que eu sei se eu estou amando o mundo, ou se eu estou fazendo o que é certo? Agostinho falou assim, na sua sabedoria: ame a Deus, e faz tudo, pronto. O amor a Deus é o único guia confiável, conforme revelado pela Escritura, para você tomar decisões, se você está amando o mundo ou não. Ame a Deus, faça todas as coisas. Se você está fazendo uma coisa, mas percebe que o amor de Deus não está aquilo, não faça, não ultrapasse. Eu e você precisamos viver como aquela pessoa que já tinha muitas coisas importantes na vida, mas de repente nós deparamos com uma joia preciosa.
nós encontramos algo que nós nunca tínhamos visto, e então nós olhamos aquela joia preciosa, e nós vamos lá, corremos, e vendemos tudo que nós tínhamos, e nós compramos aquela joia. Vender tudo que nós tínhamos é o mundo, e essa joia é Jesus. Jesus veio para nós. Então, o meu apelo é você, vende todas as outras coisas, e fique com aquilo que você recebe. Jesus, a verdadeira alegria, a vida eterna, porque é a única maneira de você conseguir vencer o mundo, é tendo um amor maior, que é o amor de Jesus.